Olá, hoje iremos falar sobre a Lei de Boyle-Mariotti, que trata da relação entre pressão e volume de gases ideais a temperatura constante. Mas antes, precisamos rever alguns conceitos. O que são gases? Gases são fluidos no estado gasoso que apresentam a forma e o volume dos recipientes que os contêm, conseguindo ocupá-los totalmente. Seu comportamento varia de acordo com as relações entre volume, pressão e temperatura. A partir dessas relações, podemos compreender a lei dos gases ideais. Mas o que são gases ideais? Eles são constituídos por um número muito grande de moléculas em movimento desordenado, descrito pelas leis de Newton. O volume próprio das moléculas é desprezível frente ao volume do recipiente, e as forças intermoleculares também são desprezíveis, exceto nas colisões mútuas e com as paredes do recipiente. As colisões são elásticas e de duração desprezível. A quantidade de movimento é conservada. A lei dos gases ideais é a relação entre a lei de Charles Gay-Lussac, lei de Avogadro e a lei de Boyle-Mariotti. A lei de Charles Gay-Lussac abrange a relação entre o volume de gás e temperatura. O volume ocupado por uma massa de gás a pressão constante é proporcional à sua temperatura absoluta. A fórmula desenvolvida por Charles é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Na lei de Avogadro, os volumes iguais de gases à mesma temperatura e pressão contêm números iguais de moléculas, ou seja, volume é igual a uma constante vezes N. Na lei de Boyle-Mariotti, sobre temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa fixa de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Esse será o tema abordado ao longo do vídeo. Para finalizar sobre os gases ideais, podemos dizer que temperatura, pressão e volume são conhecidas como as variáveis de um gás ideal, constituindo uma equação de estado juntamente com a sua quantidade, expressa em números de mols, que resulta na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Ela expressa a relação entre essas variáveis que tem como resultado a constante universal dos gases, simbolizado pela letra R, de valor 0,082. Nas chamadas condições normais de temperatura e pressão, conhecida como CNTP, são atribuídos valores de pressão igual a 1 atm e temperatura igual a 273 Kelvin. Dessa forma, conseguimos compreender o comportamento dos gases ideais. No entanto, na natureza, eles não podem ser explicados e modelados inteiramente utilizando essa lei, devido à existência de interações intermoleculares nos gases. Nesse caso, eles são denominados gases reais, e para que possam ser considerados gases reais, é necessário que sejam submetidos a condições de baixa pressão e alta temperatura. O gás ideal segue uma relação constante entre pressão e volume, como podemos ver no gráfico, de forma inversamente proporcional. Já no gás real, isso não é possível, pois fatores ambientais afetam essa relação. Agora, já com os conceitos fixados, podemos iniciar nossos estudos sobre a lei de Boyle-Mariotti, que foi criada separadamente por Robert Boyle e Edmund Mariotti. Edmund Mariotti foi um abade, físico e hidráulico francês, descobridor da lei da compressibilidade dos gases, conhecida como Lei de Mariotti, que relaciona volume e compressão para gases. Trabalhou na mesma época e abordou o mesmo assunto que o outro cientista, Robert Boyle. Robert Boyle, um químico e físico irlandês naturalizado britânico, sabia, assim como seus contemporâneos, que um volume de gás se comportava mecanicamente como uma mola, e que se o comprimirmos em um cilindro, com um pistão, e em seguida o soltarmos, o gás empurrará o pistão de volta. Boyle tentou explicar esta elasticidade do ar em termos das teorias corpusculares, ou seja, analisando as moléculas presentes nos gases, através do comportamento de partículas como as da luz, que, ao serem emitidas, colidem sobre superfícies e se refletem, porém não conseguiu êxito. Para melhor entender realmente o comportamento dos gases, Boyle realizou alguns experimentos, dentre eles, o experimento com uma nova bomba de vácuo, que ele construiu em um tubo com formato de J. Na imagem, podemos observar os resultados durante o processo de realização do experimento. Em tons de vermelho, temos o gás, e em cinza, a quantidade de mercúrio. No tubo 1,
observamos a situação inicial, com volume de 100 ml e submissão a uma pequena quantidade de mercúrio. Já no tubo 2, observamos que com o aumento do volume de mercúrio para 760 ml, o volume do gás diminuiu pela metade, devido ao crescimento de pressão após a adição do mercúrio, que causou a compressão das moléculas. Por fim, observamos no tubo 3 que ao aumentar o volume de 760 para 1530 ml de mercúrio, a pressão interna também aumentou, causando a diminuição do volume de gás em 17 ml do segundo para o terceiro tubo. Como conclusão, Boyle constatou que ao mantermos a temperatura constante, como ocorreu no experimento, o volume de uma determinada amostra de gás varia inversamente à pressão, confirmando assim o comportamento esperado por ele. Agora, vamos mostrar um experimento que demonstra o comportamento térmico dos gases a partir da lei de Boyle-Mariotte. Para isto, necessita-se de uma seringa de 20 ml com um bico obstruído e uma bexiga que será inflada e cortada como um mini balão, de forma que caiba no interior da seringa. Primeiro, colocamos o balão dentro da seringa até a parte de baixo. Em seguida, colocamos o êmbolo, onde vamos aplicar uma força que vamos chamar de FR. Com isso, temos uma força FR, um volume inicial confinado no interior da seringa, que podemos chamar de V0, e uma pressão inicial chamada de P0. Podemos observar que, se dobrarmos a força FR, nós vamos dobrar consequentemente a pressão e reduzir pela metade o volume do nosso balão. Se triplicarmos a força, vamos triplicar a pressão e reduzir o volume a 1/3. Se quadruplicarmos a pressão, vamos reduzir a 1/4 parte o volume inicial que nós tínhamos anteriormente. E ao retornarmos com o êmbolo, podemos observar que a bexiga volta ao seu volume inicial. Portanto, o experimento funciona desta forma. Aplicamos uma força, aumentamos a pressão e reduzimos consequentemente o volume. Em geral, a lei de Boyle é compreendida por muitos gases a pressões moderadas. No entanto, há um desvio considerável no comportamento real dos gases, especialmente a elevadas pressões. A lei diz que, sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa fixa de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Como observamos no experimento anterior, que ao descer o êmbolo, a pressão aumenta e o volume diminui, e ao subir o êmbolo, a pressão diminui, aumentando o volume. Matematicamente, isso pode ser expresso como volume igual a constante vezes 1 sobre pressão, ou pressão vezes volume igual a constante. A partir das descobertas e formulação da lei de Boyle-Mariotte, muitos aparelhos e exames puderam ser criados e aperfeiçoados, tendo essa lei como princípio. Temos o desenvolvimento do manômetro McLeod, a cromatografia gasosa, que teve seu procedimento otimizado, levando em consideração a lei dos gases ideais, a pletismografia, teste usado para medir a quantidade de ar que uma pessoa pode reter nos pulmões, no qual suas medidas são baseadas nas aplicações da lei de Boyle-Mariotte. Assim como se pode também determinar a pressão interna de lâmpadas fluorescentes, avaliando a pressão a partir das aplicações dessa lei. Por fim, retomaremos o que foi visto nessa videoaula. Para a compreensão da lei de Boyle-Mariotte, é essencial a fixação dos conceitos básicos a respeito dos gases, como sua definição e comportamento, sendo importante lembrar que diversas variáveis ambientais como pressão, volume e temperatura são responsáveis por determiná-lo, e que a explicação desses fatores será regida por leis universais. A explicação anterior sobre os gases reais foi feita apenas por vias de comparação, para que se compreendesse as diferenças de comportamento entre os gases reais e ideais. Porém, as leis que utilizamos nesse vídeo são apenas exatas e confiáveis quando aplicadas aos gases ideais. Agora é possível entender que as leis de Charles Gay-Lussac,
Lei de Avogadro, Lei de Boyle-Mariotte se relacionam e dão origem à Lei dos Gases Ideais e ainda à Equação de Clapeyron. Procure entender como os cientistas chegaram à conclusão de que volume é inversamente proporcional à pressão em temperatura constante. Se a metodologia de Boyle estiver clara, será fácil compreender o funcionamento da lei e lidar com suas proporcionalidades. Bom, esperamos que tenham gostado do vídeo e que ele possa ter ajudado na compreensão da lei de Boyle-Mariotte.